começar a nossa live, hoje direto de Miami. Dá para ouvir já? Será o áudio? Ficou bom? Alguém aí que está do outro lado da tela pode me... Se eu falo mais alto. Olha, como é no horário, né? Vamos respeitar quem está aí às 9 da noite, no horário do Brasil. Aqui em Miami ainda são 6 da tarde. Então eu gostaria de começar a nossa live de hoje, lembrando a todos que a live vai estar 24 horas disponível, né, no primeiro plantão. E também, quem ainda não baixou o seu e-book, o link está na bio, está tanto no Insta quanto no Facebook aí, a live à disposição. Quem está me vendo aqui em Miami fala assim, nossa, viaja um monte e não sabe um pouco da minha história, né? Eu comecei a viajar muito tarde. O meu primeiro voo foi quando eu casei, em 2001. Na minha lua de mel, foi a primeira vez que eu consegui voar na vida. Mas depois disso, foram voos intermináveis, são quase 18 anos voando pelo mundo afora, sem parar em nenhum momento. Mais de 15 países conhecidos. Eu sou apaixonado por viagens. Eu acho que conhecer novas culturas, novas realidades, novos lugares, novos costumes é muito importante no crescimento e no desenvolvimento pessoal da gente. E por que Miami? Porque o primeiro plantão ainda tem um novo projeto que está em andamento, que depois vocês vão saber. Eu vim aqui para isso. E também porque Miami agora é o centro da arte contemporânea mundial. Está tendo Art Basel aqui em Miami, existem vários projetos bacanas aqui, o Wynwood é um bairro todo grafitado, e eu vim ver isso, eu sou um aficionado por arte. O que eu descobri de arte legal, de interesse para vocês, podem ter certeza que eu vou publicar essa semana no primeiro plantão. E por que esse tema, né? A medicina no mundo? Eu tenho vários alunos na graduação, muitos deles fazem intercâmbio e acabam viajando por todo o mundo, então eu acho que é um assunto extremamente atual. E também muitos querem fazer pós-graduação, né? Então também é um assunto de saber as diferentes realidades em todo o mundo. Fora isso, eu gosto muito dos sistemas de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde, o SUS, muito atuante, e eu gostaria de ver como que era essa realidade em outros lugares do mundo. Então, por isso o tema. Também na última live a gente acabou gerando uma polêmica em relação à questão dos médicos cubanos, e eu fui estudar um pouco mais a fundo essa questão de Cuba e achei um tema também interessante que a gente vai discutir hoje. E fora isso, existem muitas novas tecnologias acontecendo nos países desenvolvidos, em países com conhecimento, um desenvolvimento melhor do que o nosso. E isso hoje é uma realidade. Então eu queria também trazer esse tema para vocês, e por isso a live de hoje. Primeiramente eu queria falar da graduação, né? Então, falando da graduação fora do Brasil, nada melhor do que listar as 10 maiores universidades, as 10 melhores universidades de medicina do mundo. E quem ganha em primeiro lugar, segundo os dados estatísticos, é Harvard. Então, Harvard é a primeira. Depois disso, vem duas do Reino Unido, Oxford e Cambridge. Depois, seguido por Stanford, já nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm uma lista com as 6, das 10, 6 são americanas. Depois segue John Hopkins, segue a Universidade da Califórnia, tanto com o campus de Los Angeles, quanto com o campus de São Francisco. E dentro das 10 tem o Instituto Karolinska da Suécia, que é lá onde é feito o Prêmio Nobel de Medicina. Então, merece destaque. No Brasil, a graduação ela é marcada pela presença do vestibular, né? Todos vocês que entraram na medicina tiveram um vestibular concorrido. Mas em outros países não é essa a realidade, não é o vestibular. A questão são as notas que o aluno adquire ao longo da sua graduação, ao longo da sua pré-graduação, né? Da sua formação, do seu colégio.
E isso vai determinar depois a opção das melhores universidades, de escolher aquele curso. E existem diferenças, né? Eu vou citar duas aqui na graduação, duas realidades distintas, que é, primeiro, a realidade americana. Nos Estados Unidos, medicina já é um curso de pós-graduação. Então, você faz 4 anos em uma área básica, biologia, química, física ou matemática, e depois você faz uma prova, o primeiro STEP, que eles chamam, para você entrar realmente na graduação em medicina. Aí depois dessa graduação, são mais 4 anos, e aí essa pessoa faz um novo STEP para depois entrar na residência, que vai ser de 3 a 8 anos, dependendo da área que escolher, para uma nova prova de licenciamento e aí poder exercer a sua área de atuação. Na Inglaterra é um pouquinho diferente. São 5 anos na formação básica, depois disso a pessoa faz uma prova e aí ela vai ter 2 anos de trainee. Nesse treinamento ela vai, depois desses 2 anos, poder ser clínico geral. Acabando essa formação, ela vai poder também prestar uma residência de 3 a 8 anos, como nos Estados Unidos, e aí depois exercer a profissão de especialista. Para pós-graduação, a coisa muda um pouco nas diferentes áreas. Então, assim, em pós-graduação, um dos países que tem atraído muito brasileiro, assim, é a Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha a gente tem uma população envelhecida, o salário do residente ele é compatível, ele é um salário alto, chegando a 4.000 euros, né? E a Alemanha também dispõe de muitos recursos. Então é um país que ele sofreu uma influência americana muito grande e hoje tem uma medicina muito desenvolvida, um sistema de saúde também muito desenvolvido. Fora a Alemanha, a gente viu também algumas coisas importantes que são para os americanos, para os brasileiros que querem fazer aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vai ter que fazer os steps que te faltam. Muitas vezes você vai ter que fazer o step 2 lá, que é a prova para a entrada na medicina, e depois o step da residência, que são provas concorridas, e em todos esses serviços, em todos esses países, uma questão básica é a proficiência na língua. Então, se você não tem proficiência na língua, isso é muito difícil. Além dos custos envolvidos em cada uma das áreas. Tem países que os custos de vida eles são um pouco mais elevados e você, na tua formação, você vai ter que acabar arcando com isso. Portugal e Espanha são dois países que merecem um destaque diferente, porque você não tem uma prova, você tem uma homologação do seu diploma. Você vai fazer uma apresentação, muitas vezes de um trabalho, e depois vai homologar seu diploma naquela língua, muitas vezes tendo que fazer determinada disciplina que não tinha carga horária compatível. Mas realmente, em virtude da língua também mais fácil, são preferidos muitas vezes por vários brasileiros. Mas como é que funciona o sistema de saúde, né, desses países? Porque não é só a gente se especializar, tem a questão do sistema de saúde. E aí, né, nesses trabalhos que eu pesquisei, 10 países mereciam destaque em relação aos seus sistemas de saúde. Um deles é Cuba, em relação à medicina preventiva, mas eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre Cuba. Os outros países que mereceram destaque foi a Itália, né? A Itália ela merece destaque porque é um sistema público de saúde com baixo custo, mas com uma ampla penetrabilidade populacional. Então as pessoas são muito bem atendidas na Itália. O Japão tem um dos menores índices de mortalidade infantil, uma das maiores expectativas de vida, 86 anos a expectativa de vida do japonês. E também eles são mestres no tratamento de doenças crônicas. Além disso, o índice de mortalidade é de 3 por 1000, um dos mais baixos de todo o mundo. Então o sistema de saúde japonês ele realmente é muito bom. O sistema na França, ele tem uma mistura de um sistema público com também dinheiro do trabalho, de valores descontados de impostos do trabalhador. É um sistema bem complexo, já foi eleito por muitas vezes um dos melhores do mundo e realmente a saúde francesa ela é uma saúde invejável.
A Alemanha, eu já disse, a Alemanha gasta 8% do seu PIB com saúde e é descontado do trabalhador 100% das pessoas que trabalham têm um sistema de saúde privado. O Reino Unido e o Canadá têm sistemas muito semelhantes. No Reino Unido, o sistema ele é muito mais estatal do que no Canadá. No Canadá ele é muito privado, mas nos dois há subsídios do governo. Então o governo ele ajuda, ele auxilia nesse envolvimento direto no sistema de saúde. Obviamente que o sistema americano ele também merece destaque, mas os dois vencedores em sistemas de saúde são a Suíça, que tem o melhor sistema de saúde europeu, né? A Suíça também é maravilhosa, né? Quem não conhece a Suíça é um país único, entendeu? Um país que não tem nem um idioma, só tem inúmeros idiomas, né, natais. A Suíça é um lugar fantástico, realmente. E tem um sistema de saúde premium, ele é todo privado, mas quem não pode, não tem condições, o que é raro na Suíça, o governo ainda subsidia. Então é muito importante o tratamento vinculado à saúde de um povo, porque é isso que vai determinar a qualidade de vida desse povo, né? E o vencedor é Taiwan. Por incrível que pareça, Taiwan merece muito destaque. Embora seja um país pequeno, Taiwan tem uma concentração importante de renda e Taiwan tem um mérito nisso. Desenvolveu cartões inteligentes de saúde. As pessoas nascem e o médico ele tem um histórico de todos os habitantes do país durante um período prolongado de tempo, sabendo e prevenindo as doenças imediatamente. É um sistema realmente muito avançado que merece muito destaque. E como a gente gerou aquela polêmica, eu queria falar de Cuba, né? Eu recebi alguns questionamentos, porque em alguns municípios do Brasil existiram médicos cubanos que foram muito bem, sabe? E aquele dia eu havia falado em relação à dificuldade do idioma, mas eu fui contestado por algumas pessoas lá no primeiro plantão. Eu acho importante a gente colocar isso aqui, porque eu não quis colocar uma coisa negativa só, é a minha opinião, mas eu estudando um pouco mais eu entendi a dimensão desse valor que Cuba deu realmente à medicina. Isso daí foi um trabalho depois do governo de Fidel Castro, depois de 1960, ele propôs a criação de um exército de jalecos brancos. Cuba, na verdade, gasta 10,5% do seu PIB com saúde. É um dos maiores gastos relativos em todo o mundo. Você vê que França, por exemplo, 9%, Alemanha 8%, os americanos gastam de 6% a 7% e Cuba gasta 10%. Inúmeras descobertas aconteceram através de Cuba. Foi Cuba que propôs a vacina da meningite B, inúmeros tratamentos da hepatite B, da psoríase, do vitiligo, do pé diabético, foram ideais cubanos. Cuba foi o primeiro país no mundo a erradicar a transmissão vertical da AIDS. Era uma informação que eu realmente não tinha, e depois estudando eu vi como era importante realmente a medicina cubana. Mas eu também percebi que isso é uma política de governo. Hoje, Cuba tem 50 mil médicos em 67 países de todo o mundo. Então, na verdade, isso é um programa governamental para a difusão de ideais cubanos em todo o mundo, sabe? E o maior parceiro cubano acabou sendo a Venezuela. Então, a Venezuela entrega petróleo a Cuba e Cuba entrega médicos à Venezuela. Felizmente, a gente vê que a Venezuela está numa situação muito ruim hoje em dia. Mas todas essas informações serviram para eu valorizar cada vez mais o colega cubano que veio. Eles estão de portas abertas, embora eu continue com a minha ideia que tenhamos que ter o revalida, porque isso é justo a todos os médicos brasileiros também, né? Tem um estudo do Lancet que foi promovido pela Fundação Bill Gates e Melinda Gates, que ela comparou diversos países nos seus sistemas de saúde em relação a 32 doenças que poderiam ter sido evitadas e o tempo
que essas pessoas demoraram para chegar até o serviço de saúde e daí desencadear todo o processo. E isso ficou caracterizado como sendo indício de qualidade desse sistema de saúde. E fazendo isso, o Lancet chegou à seguinte conclusão, que o melhor sistema, onde as pessoas tinham acesso mais rápido a tudo isso, era Andorra, seguido pela Islândia e depois pela Suíça. Dentre a grande gama dos primeiros, a grande maioria era de países da Europa Ocidental. Os americanos estavam em 35º lugar, a Inglaterra em 30º lugar, a Austrália em 6º e o Japão em 11º. Então, para vocês verem como o mundo ele comporta diferentes qualidades em relação ao sistema de saúde. Muitas vezes não é só o desenvolvimento tecnológico de um país que vai promover a saúde, mas outros aspectos envolvidos a isso. Né? E os piores? Olha, nesse estudo, os piores ficaram sendo a Somália, o Afeganistão e a República Centro-Africana. Então, esses dados realmente me chamaram a atenção. E 3 desses países diminuíram muito essa desigualdade ao longo do tempo. Um na América Latina, que foi o Peru, e 2 na Ásia, que foram a China e a Coreia do Sul. Realmente a China vem desenvolvendo muito o seu sistema de saúde, e no ano passado o investimento chinês em saúde foi de 124 bilhões de dólares. Então é maior do que o PIB de muita nação desenvolvida. Para vocês entenderem a dimensão hoje desse gigante chamado China. Eu uma vez, nessas minhas viagens, eu precisei do sistema de saúde de outro país. Eu queria lembrar a todos que quem queira fazer questões, perguntas, eu vou responder depois. Hoje está sendo um pouquinho diferente porque eu não estou em casa, então o sistema de gravação, tudo está sendo diferente. Mas eu queria contar uma história para vocês. Foi na República Tcheca. Uma vez a gente foi visitar Praga. Minha mulher, ela tinha esquiado, tinha sofrido uma queda lá no snowboard. Depois a gente acabou viajando a Praga, chegamos a Praga e ela ficou com uma nefralgia muito grande, uma dor de cabeça, assim, uma cefaleia importante. Eu, como médico, já tinha medicado ela com analgésico simples que eu havia levado na minha farmacinha, né? Levei algumas coisas e fui medicando ela lá para dor e tal. Achei que não tivesse nada mais grave, achei que não tivesse relação com nenhum traumatismo crânioencefálico importante, mas a dor ficou insuportável, né? Estava muito frio realmente na República Tcheca nessa viagem em 2016 e a gente acabou tendo que usar o sistema de saúde, é óbvio, seguro de saúde, que todos os viajantes devem pagar, e aí a gente acabou indo no hospital. E chegou lá, quem se comunica em inglês, tudo bem, né? Mas o médico na República Tcheca, ele falava muito mal o inglês, ele não entendia muito inglês, e entender tcheco é praticamente impossível, né? Eu não sei falar nada, perdi uma palavra nessa viagem à República Tcheca. Então realmente foi muito difícil o entendimento do que a gente tinha que dizer lá, e ele nos atendeu, ele me compreendeu em algumas coisas, mas eu acho que o envolvimento dele em relação à questão médico-paciente, assim, tanto com a minha esposa, quanto também na percepção do que realmente aconteceu, foi muito pequeno. Porque depois eu fui ver e ele acabou medicando ela com dipirona injetável, o que eu já havia dado em comprimido, até numa dose maior do que ele havia receitado. Então, assim, fez tomografia, realmente, graças a Deus que não tinha nada grave, mas era uma nevralgia, depois ficou sendo uma nevralgia occipital, a causa da dor, isso depois voltando ao Brasil. E a gente queria um analgésico um pouco mais forte, talvez um opioide, alguma coisa para ela realmente melhorar, porque ela realmente sofreu muito e eu ali angustiado. E ele não conseguiu entender ou perceber, não teve a capacidade adequada de perceber a situação. Um médico ali, falando com ele, dando informações técnicas, acho que ele não se fez compreender. E na live com o Leonardo no domingo, eu
recebi uma questão lá, que é assim, como eu faço para adquirir experiência se eu não tenho? E pensando nisso, pensando nessa viagem, quando a gente fez lá na República Tcheca, que eu acredito que tenha faltado experiência para ele, né? E vendo a inexperiência dos meus alunos e dos médicos recém-formados no meu dia a dia de trabalho, foi que a gente propôs o curso do primeiro plantão. O curso do primeiro plantão vai ser lançado agora, 10 de dezembro. Ele foi cuidadosamente elaborado, eu trabalhei muito para isso, sabe? Foram 17 anos de experiência, tem muito caso clínico. Eu dividi ele em 8 módulos. Cada módulo ele tem 5 aulas, são 40 aulas e mais 8 aulas bônus. Ele é 100% online. Você vai poder acessar de qualquer computador, tablet, celular, durante um ano todo. E ele vai servir para isso, para você ganhar experiência, porque tem muita experiência prática, muita dica de valor, muito conteúdo teórico atualizado para vocês aí. Ele vai ser lançado no dia 10 de dezembro. E além disso, a gente vai ter também toda semana, depois de cada módulo, uma live para a gente aprofundar os conhecimentos e tirar as dúvidas. E isso, como vai ser um curso focado, vinculado a cada um deles, tirando dúvidas individualmente, as vagas realmente são limitadas. Então, eu vou ter um carinho especial para os 10 primeiros, eu fiz algumas vantagens para essas pessoas. Curtam isso no primeiro plantão, acompanhem que vocês vão saber mais disso. Dia 10 de dezembro. Mas eu queria falar ainda das inovações, porque a gente está num outro país, vendo a medicina por uma outra ótica. Os Estados Unidos eles estão muito desenvolvidos em vários segmentos. E essas novas tecnologias, elas acontecem em todo mundo. A gente tem que estar presente com isso, porque na área da saúde isso vai ser um rolo transformador, já está sendo. Isso vai disruptivar o nosso conhecimento do que a gente tem hoje, sabe? É fantástico como a gente está aprendendo coisas novas a cada dia e como isso está chegando cada vez mais próximo da gente. E dentro dessas inovações, que alguns países têm maior número do que no Brasil, mas já existem no Brasil, né, estão ligadas à saúde, nós temos, em primeiro lugar, a robótica. Então, eu já fiz até vídeo disso no primeiro plantão. A robótica é o caminho da modernidade na área da cirurgia. A gente vê que hoje a aplicação do robô em áreas como a urologia, ginecologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, neurocirurgia, ela é fantástica. Ela promove movimentos em todas as dimensões, incisões pequenas, uma menor agressão ao paciente, muito menos dor, possibilidades de recuperação melhor, um sistema mais avançado, cada vez mais. Locais onde eu não tinha cirurgião para fazer aquilo, agora vão poder operar à distância. Alguns colegas vão apenas acompanhar isso para que numa eventualidade precisem atuar. É fantástico. É óbvio que o custo ainda é elevado, o treinamento da robótica ele ainda precisa de uma curva um pouco maior, né? Mas isso está acontecendo em todo o mundo. Em 2008 foi a primeira cirurgia robótica no Brasil. Hoje nós temos 40 robôs. No ano anterior foram 6.000 brasileiros operados com robô no território nacional. Agora vai ter a quebra da patente do Da Vinci. E agora outros fabricantes vão poder produzir robôs com a mesma qualidade em vários locais do mundo. Então isso, nos próximos anos, vai ser uma verdade absoluta em muitos locais aí que a gente antes nem imaginava. Fora isso, um outro ponto tecnológico de muita influência é a inteligência artificial. Então, isso parecia coisa de filme, né? Quando a gente via lá o Matrix ou aquele próprio filme da inteligência artificial do Spielberg com o robô sentindo emoções, isso parecia longe da nossa realidade, mas não é. Né? A IBM tem um computador chamado Watson. O Watson ele consegue compilar dados de diferentes realidades, de diferentes locais do mundo
e trazer todos para uma realidade bem estabelecida. Então, são informações, um big data de informações, dados importantes de vários locais, eles conseguem ser compilados, eles conseguem ser trazidos para uma realidade em relação a diagnóstico, em relação à prevenção, em relação a diagnósticos diferenciais. Então isso é uma realidade já. A inteligência artificial está acontecendo em todo mundo. Quando hoje a gente vai lá e faz uma consulta no Google sobre uma passagem aérea para algum lugar e nos dias subsequentes a gente acaba recebendo mais informações sobre aquele lugar, isso não é à toa. Isso já está acontecendo em todo mundo. Teve um livro que eu li recentemente que contou uma história que o pai ele recebeu um americano que escreveu, e aí o pai recebeu uma informação em casa sobre roupinhas de criança pelo Walmart. E ele só tinha já filhos adolescentes e adultos. E ele achou aquilo estranho, foi até o Walmart reclamar daquela colocação, porque ele estava recebendo agora informações sobre nenês, né, sobre bebês, sobre propaganda disso. E depois ele foi acabar sabendo que, na verdade, a filha adolescente estava grávida, o Walmart sabia disso antes dele. Então, isso para vocês entenderem como hoje a inteligência artificial está andando na frente da gente. E uma outra coisa fantástica é a nanotecnologia. Nanotecnologia é a ciência de estudar coisas em pedaços muito pequenos, né? É derivado do nanômetro. O nanômetro é 1/1000º do metro. Então, o primórdio da nanotecnologia foi a questão dos microprocessadores, que hoje estão presentes no celular que está transmitindo essa live, no computador que está aqui, e em inúmeros outros equipamentos médicos aí de todo mundo. Essa nanotecnologia, ela está hoje muito ligada a sensores que vão mudar a nossa vida, né? A gente chama disso de internet das coisas, ela está mudando demais o mundo todo. Então, vai chegar em casa, ligar a luz, apagar a luz quando você sai, coisas que já acontecem hoje com a automação, mas são sensores corpóreos, sensores vinculados a hoje sinais vitais, coisas que a gente nem imagina que vão acontecer na beira do leito do paciente intensivo, entendeu? Isso vai diminuir muito, vai aumentar o número de informações, de dados que a gente vai ter dessas pessoas, desses pacientes, além de diminuir os custos em relação aos atendimentos, entendeu? E isso vai acontecer cada vez mais, isso já está acontecendo. Isso. O hospital ele vai se restringir realmente a coisas muito graves. Você vai lá operar e receber alta breve, ou você vai ficar internado no hospital por eventos graves com risco iminente de sua vida. As enfermarias elas estão acabando a cada dia. Hoje a gente tem uma deshospitalização cada vez mais frequente. E também vão acontecer mais compartilhamento de coisas, como hoje acontecem de informações. Como hoje acontece com o Uber, com o Airbnb, cada vez mais a gente tem isso. A nanotecnologia ela está ligada hoje à questão de catéteres. Existe, em 2015, o menor marca-passo do mundo, o Micra, ele ganhou um prêmio. Ele é do tamanho de um comprimido, ele é implantado agora como um stent e ele diminui muito os riscos da implantação de um marca-passo convencional. A bateria dura mais de 10 anos e isso só foi possível graças à nanotecnologia. Também a nanotecnologia está associada à engenharia genética e hoje a gente tem a produção de tecidos orgânicos com proteínas diferenciadas e só foram possíveis também graças a isso. Isso, diversos institutos em todo o mundo estão estudando cada vez mais. Foi feita uma vacina agora contra o ebola pela Merck. A Merck e a New Line produziram essa vacina com 100% de cura em relação ao ebola. Pessoas que se preveniram da aquisição do vírus, isso é um trabalho ultramoderno, ganharam vários prêmios por isso. Por quê? Pelo risco de disseminação de uma epidemia de ebola que seria grave em todo o mundo. A Universidade de Bristol, por exemplo, de Bristol e de Liverpool, foi a responsável por esses estudos
em membranas artificiais, associando essas proteínas aí para a gente ter um desenvolvimento de tecidos orgânicos semelhantes, sem reações de hospedeiro anticorpo que seriam marcados pelos transplantes. Então, nós temos muitas novidades acontecendo em todo o mundo, acontecendo na medicina. E isso só foi possível graças à pequenização do mundo, não sei se esse seria o termo, mas hoje o mundo ficou pequeno. Hoje a gente pode sair de um lugar para o outro, viajar o mundo todo em apenas um dia, sabe? Então, essas tecnologias, a informação, o desenvolvimento da rede mundial de computadores, a internet, isso possibilitou uma integração muito maior. E nesses próximos anos, isso vai ser cada vez mais visível. E quem não estiver ligado a isso, vai estar fora. As empresas, elas estão mudando. A empresa que não está ligada hoje a essa inovação tecnológica, ela vai ficar para trás. Na saúde não será diferente. Então, galera do primeiro plantão, eu sei que isso é uma informação extremamente importante para vocês. Eu gostaria de agradecer vocês aqui pela presença da live, hoje diretamente de Miami, para trazer informações valiosas para vocês. Lembrar que essa live vai ficar 24 horas. Quem não baixou o e-book, entra lá no link da bio. Nós temos outras novidades que vão acontecer, tanto no Insta. É por isso que eu vim aqui. Foi muito legal estar mais uma vez com vocês. Quem tiver pergunta, faça por direct que eu faço questão de responder depois que eu voltar de Miami. Afinal, agora também, nada como fazer algumas comprinhas e aproveitar um pouquinho a cidade maravilhosa. Valeu? Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença. E dia 10, o curso do Primeiro Plantão vai estar disponível. Entrem lá no www.primeiroplantão.com ou no próprio Instagram. Valeu? Um abraço. Boa noite.